Uma madrasta cruel acreditava que havia quebrado completamente o espírito de uma princesa africana, mas ela não imaginava o poder ancestral que aquela menina carregava dentro de si. O que Oni faria quando descobrisse a terrível verdade sobre a morte de sua mãe? E qual seria o destino da madrasta que subestimou uma princesa nascida para reinar? Antes de começarmos essa história incrível, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo agora? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora e ativa o sininho para não perder nenhuma história emocionante como essa. Vamos lá! No coração da savana africana, onde o sol pintava o céu de dourado ao amanhecer, erguia-se o majestoso reino de Adama. Era uma terra próspera, cercada por baobás centenários e rios cristalinos que serpenteavam através das planícies. O rei Obina governava com sabedoria e bondade, amado por todos os seus súditos. Sua filha, a princesa Oni, tinha apenas 10 anos quando sua mãe, a rainha Mara, faleceu vitimada por uma febre misteriosa que assolou o reino durante a estação das chuvas. Oni era uma criança extraordinária. Seus olhos amendoados brilhavam com inteligência e compaixão. Ela tinha o dom raro de se comunicar com os animais da savana, um presente herdado de sua mãe, que era conhecida como a protetora das criaturas selvagens. Desde pequena, Oni passava horas conversando com os pássaros tecelões que construíam seus ninhos nos galhos das acácias, e os elefantes vinham até os portões do palácio apenas para ouvi-la cantar as antigas canções de seu povo. O luto pelo falecimento da rainha durou 2 anos inteiros. O rei Obina mergulhou em profunda tristeza, e o reino de Adama perdeu parte de sua alegria. As festas tradicionais foram canceladas, as cores vibrantes dos tecidos que adornavam o palácio foram substituídas por tons sóbrios, e até mesmo os tambores cerimoniais ficaram em silêncio. Oni, apesar de sua pouca idade, tentava consolar o pai, mas via nos olhos dele uma dor que parecia nunca cicatrizar. Foi então que Zicora apareceu. Ela vinha de um reino distante ao norte, além das montanhas Mandara, onde diziam que as tempestades de areia podiam durar semanas. Zicora era uma mulher de beleza impressionante, com pele reluzente como ébano polido e olhos que pareciam guardar segredos antigos. Ela chegou ao reino de Adama durante o festival da colheita, trazendo presentes exóticos, especiarias raras, tecidos de padrões nunca vistos e joias que capturavam a luz de maneira hipnotizante. Os conselheiros do rei ficaram fascinados, e logo começaram a sugerir que talvez fosse hora de Obina considerar um novo casamento. Oni desconfiou de Zicora desde o primeiro momento. Havia algo nos olhos da mulher que a deixava inquieta, uma frieza que contrastava com seu sorriso calculado. Quando Zicora acariciava os cabelos de Oni em público, fazendo demonstrações de afeto, a menina sentia um arrepio percorrer sua espinha. Os animais também reagiam estranhamente à presença de Zicora. Os pássaros ficavam em silêncio quando ela passava, e os cães do palácio se escondiam, com as orelhas abaixadas em sinal de medo. Mas o rei Obina, cego pela solidão e pelo encanto de Zicora, não percebia esses sinais. O casamento foi celebrado 6 meses depois, em uma cerimônia grandiosa que reuniu dignitários de reinos vizinhos. Tochas iluminavam o palácio, e os tambores finalmente voltaram a ecoar pelas colinas. Dançarinos com máscaras elaboradas performavam as danças ancestrais, enquanto griots cantavam as histórias dos antepassados. Oni, vestida com roupas cerimoniais brancas bordadas com fios de ouro, observava tudo de seu lugar de honra. Seu coração estava pesado, mas ela sorriu por amor ao pai, desejando secretamente estar enganada sobre Zicora. Aquela noite, enquanto as celebrações continuavam até o amanhecer, Oni fez uma prece aos ancestrais, pedindo proteção e sabedoria. Os primeiros meses após o casamento foram de aparente tranquilidade. Zicora desempenhava perfeitamente o papel de rainha bondosa diante do rei e da corte. Ela organizava banquetes, recebia visitantes com graça e até mesmo participava das reuniões do Conselho Real, oferecendo conselhos que pareciam sábios. O rei Obina parecia finalmente ter recuperado sua alegria, e o reino de Adama voltou a prosperar. Os mercados ficavam cheios de comerciantes, as plantações rendiam colheitas abundantes, e as crianças voltaram a brincar nas ruas sem o peso do luto. Mas longe dos olhos do rei, Zicora revelava sua verdadeira natureza.
Ela começou a tratar Oni com crueldade crescente. Primeiro foram pequenas humilhações, fazer a princesa servir água aos convidados durante os banquetes, obrigá-la a comer sozinha em seus aposentos enquanto os demais festejavam, ou criticar publicamente suas roupas e penteados. Quando Oni tentava falar com o pai sobre isso, Zicora sempre conseguia aparecer no momento certo, com desculpas convincentes e lágrimas falsas, acusando a menina de tentar criar divisão na nova família. Com o tempo, as crueldades se intensificaram. Zicora começou a acordar Oni antes do amanhecer para tarefas extenuantes que não eram apropriadas para uma princesa. A menina tinha que buscar água no rio mais distante, mesmo havendo um poço no palácio. Ela precisava limpar os estábulos dos cavalos, lavar roupas à mão e preparar refeições nas cozinhas, tudo sob o olhar vigilante de Adaese, uma criada que Zicora trouxera de seu reino natal e que era completamente leal à nova rainha. Se Oni se recusasse ou reclamasse, Zicora a trancava em um quarto escuro sem janelas por horas, dizendo que era para ensinar disciplina e humildade. O rei Obina estava cada vez mais ocupado com assuntos de estado. Zicora, astutamente, havia sugerido que ele expandisse as rotas comerciais do reino e estabelecesse alianças com territórios distantes. Isso significava longas viagens e reuniões que duravam dias. Durante suas ausências, a tirania de Zicora sobre Oni não conhecia limites. A princesa foi proibida de usar suas roupas finas e joias, e em vez disso, vestia túnicas simples e desbotadas. Seus aposentos luxuosos foram trocados por um pequeno quarto nos fundos do palácio, próximo às cozinhas, onde o calor era sufocante durante o dia e frio penetrante durante a noite. Mas Zicora tinha um segredo ainda mais sombrio. Ela havia trazido consigo uma filha de um relacionamento anterior, mantida escondida em uma vila próxima. Chiamaka tinha a mesma idade de Oni, mas era o oposto da princesa em todos os sentidos. Enquanto Oni era gentil e compassiva, Chiamaka era cruel e mimada. Tinha cabelos trançados com contas de ouro e usava vestidos das melhores tecelãs. Zicora planejava, secretamente, apresentar Chiamaka ao rei como sua sobrinha necessitada, e gradualmente fazer com que ela substituísse Oni como a herdeira favorecida do reino. Uma noite, Oni ouviu Zicora conversando com Adaese no jardim, pensando estar sozinha. Logo, aquela menina irritante estará completamente quebrada, dizia Zicora com uma risada fria. Quando Obina finalmente perceber que ela não passa de uma criança problemática e desobediente, será fácil trazê-la a Chiamaka e fazer com que todos esqueçam que Oni um dia foi importante. O trono de Adama será de minha filha. Oni, escondida atrás de um baobá, sentiu lágrimas quentes escorrerem por seu rosto. Mas naquele momento, algo mudou dentro dela. A tristeza começou a se transformar em determinação. Ela não permitiria que Zicora destruísse tudo pelo que sua mãe havia lutado. Oni sabia que precisava de ajuda, mas não podia confiar em ninguém dentro do palácio. Zicora tinha olhos e ouvidos por toda parte, e mesmo os servos mais antigos, que haviam servido sua mãe, tinham medo de confrontar a nova rainha. A menina começou a passar mais tempo fora do palácio, usando as poucas horas livres que tinha para explorar a savana que tanto amava. Foi durante uma dessas escapadas que ela reencontrou seus verdadeiros amigos, os animais que sua mãe havia ensinado a respeitar e amar. O primeiro a se aproximar foi Gelani, um velho elefante sábio que tinha conhecido a mãe de Oni desde que era filhote. Gelani tinha presas impressionantes e uma memória que guardava décadas de conhecimento. Quando Oni derramou suas lágrimas sobre o sofrimento que enfrentava, o elefante tocou seu ombro gentilmente com a tromba. Pequena Oni, ele falou em sua linguagem ancestral que a menina compreendia perfeitamente, sua mãe me fez prometer que sempre protegeria você. É hora de cumprir essa promessa. Você tem mais força do que imagina, e não está sozinha. Logo, outros animais se juntaram a eles. Havia Asha, uma águia majestosa que podia ver a quilômetros de distância e traria informações valiosas sobre os movimentos de Zicora. Havia Kofi, um leopardo ágil que se movia nas sombras sem ser detectado e poderia servir como guardião silencioso. Havia também Zalika, uma serpente sábia que conhecia todos os segredos das plantas medicinais e venenosas da região, e que havia sido conselheira da falecida rainha. Juntos, eles formavam um conselho improvável,
unido pelo amor que tinham por Oni e pela memória de sua mãe. Mas não eram apenas os animais que se tornaram aliados da princesa. Em uma de suas caminhadas ao mercado, disfarçada com roupas simples para cumprir as tarefas que Zicora lhe impunha, Oni conheceu Shidi, um jovem ferreiro que havia recentemente retornado de uma jornada de aprendizado em terras distantes. Shidi tinha olhos perceptivos e um coração nobre. Ele notou os hematomas nos braços de Oni, mal escondidos pelas mangas rasgadas de sua túnica, e ofereceu ajuda sem fazer perguntas invasivas. Às vezes, as correntes mais pesadas são as que não podemos ver, disse ele, entregando-lhe uma pequena lâmina afiada escondida em um bracelete. Para proteção, caso precise. A amizade entre Oni e Shidi cresceu rapidamente. Ele era apenas 3 anos mais velho, mas tinha uma sabedoria além de sua idade. Shidi contou à princesa sobre as histórias que havia aprendido em suas viagens, contos de heróis que superaram adversidades terríveis, de pessoas comuns que mudaram o destino de reinos inteiros. Mais importante, ele trouxe notícias preocupantes que havia escutado nas tavernas, rumores de que Zicora estava secretamente fazendo alianças com chefes tribais descontentes, prometendo-lhes terras e riquezas em troca de apoio quando chegasse o momento de reestruturar o poder em Adama. Oni percebeu que a situação era ainda mais grave do que imaginara. Zicora não planejava apenas substituí-la por Chiamaka, ela estava orquestrando um golpe que poderia destronar seu pai e mergulhar o reino em guerra civil. Com seus novos aliados, Oni começou a formular um plano. Ela não podia confrontar Zicora diretamente, pois não tinha provas suficientes, e seu pai estava cego demais pelo encanto da esposa para acreditar nela. Em vez disso, precisaria ser mais astuta, reunir evidências e, quando chegasse o momento certo, revelar a verdadeira face de Zicora para todo o reino. A menina de 12 anos estava prestes a se tornar uma estrategista, e sua maior arma seria algo que Zicora nunca esperaria, sua própria bondade e os laços de lealdade que havia cultivado. A estação seca chegou a Adama, trazendo consigo um calor sufocante que rachava a terra e tornava cada dia mais difícil. Foi durante esse período que Zicora decidiu acelerar seus planos. Ela finalmente trouxe Chiamaka para o palácio, apresentando-a ao rei Obina como sua sobrinha órfã que precisava de proteção e educação. O rei, sempre bondoso, recebeu a menina de braços abertos, sem suspeitar que ela era, na verdade, a filha biológica de Zicora e que sua presença era parte de uma conspiração maior. Chiamaka foi instalada em aposentos luxuosos, os mesmos que Oni havia ocupado antes de ser relegada aos fundos do palácio. A menina rapidamente começou a se comportar como se fosse a verdadeira princesa de Adama. Ela usava as joias mais finas, tinha aulas particulares com os melhores tutores e era apresentada aos visitantes importantes como se fosse membro da família real. Zicora orquestrava tudo com precisão cirúrgica, garantindo que Chiamaka estivesse sempre presente nos momentos mais importantes, enquanto mantinha Oni ocupada com tarefas degradantes que a afastavam da visão do rei. Mas Chiamaka tinha um defeito fatal que sua mãe não conseguia corrigir: ela era incrivelmente cruel e não sabia disfarçar sua natureza. Enquanto Zicora conseguia manter uma máscara de bondade diante do rei, Chiamaka maltratava abertamente os servos, chutava os cães do palácio e falava com desprezo sobre as tradições de Adama. Essas danças são primitivas, ela disse uma vez durante um ensaio para um festival sagrado. No reino de onde viemos, temos entretenimento muito mais sofisticado. Comentários como esse começaram a criar desconforto entre os membros mais antigos da corte, mas Zicora sempre os desculpava, dizendo que a menina ainda estava se adaptando. Oni observava tudo com atenção crescente, documentando cada incidente em pergaminhos que escondia em seu quarto. Com a ajuda de Asha, a águia, ela conseguia interceptar mensagens que Zicora enviava para seus aliados secretos. Descobriu que a rainha madrasta estava desviando recursos do Tesouro Real para pagar subornos e que planejava acusar o rei Obina de fraqueza, sugerindo que ele não era mais capaz de governar efetivamente. O golpe estava marcado para ocorrer durante o grande festival das colheitas, quando dignitários de todo o território estariam reunidos e poderiam testemunhar a transição de poder. Durante esse tempo, as crueldades de Zicora contra Oni atingiram novos patamares. A princesa foi espancada com um chicote quando supostamente estragou um vestido de Chiamaka, embora na verdade, a própria Chiamaka o tivesse rasgado intencionalmente.
Ela foi forçada a dormir nos estábulos por uma semana inteira como punição por insubordinação. Suas refeições foram reduzidas a sobras, e ela estava ficando visivelmente magra e fraca. Shidi, preocupado, começou a trazer-lhe comida em segredo, arriscando sua própria segurança. Foi durante uma dessas noites nos estábulos que Oni teve uma visão. Exausta e febril, ela sonhou com sua mãe, a rainha Amara. Em seu sonho, sua mãe estava vestida com as roupas cerimoniais dos ancestrais e falava com uma voz que ecoava como o vento através das savanas. Minha filha amada, dizia ela, o sangue real que corre em suas veias carrega a força de 1000 gerações. Você nasceu para liderar, não para servir. A madrasta cruel não imagina que você possui o dom dos ancestrais, o poder que pode mover tanto o coração dos homens quanto as forças da natureza. É hora de reivindicar seu destino. Lembre-se, a verdadeira realeza não está em coroas ou palácios, mas no amor que inspiramos e na justiça que defendemos. Quando Oni acordou, ela sabia o que precisava fazer. A hora de agir estava se aproximando. Impulsionada pela visão de sua mãe, Oni começou a explorar as partes antigas e esquecidas do palácio. Havia um ala que havia sido fechada após a morte da rainha Mara, uma seção onde sua mãe mantinha seus objetos pessoais e realizava rituais sagrados transmitidos através de gerações de rainhas de Adama. Zicora havia ordenado que essas salas fossem trancadas, alegando que eram assombradas e traziam azar, mas Oni sabia que havia algo ali que a madrasta queria manter escondido. Uma noite, quando a lua estava em seu ponto mais alto e o palácio dormia, Oni usou suas habilidades de se mover silenciosamente, aprendidas durante meses de trabalho servil, para chegar até a ala proibida. Com a ajuda de Kofi, o leopardo, que segurava uma tocha improvisada em sua boca, ela conseguiu forçar a fechadura de uma das portas. O que encontrou ali a deixou sem fôlego. As paredes estavam cobertas com pinturas ancestrais que contavam a história de sua linhagem, remontando a dezenas de gerações. Havia símbolos que ela reconhecia de suas aulas de infância sobre as antigas tradições. No centro da sala principal havia um altar de pedra, e sobre ele, um baú de madeira entalhada com padrões intrincados de elefantes e baobás. As mãos de Oni tremiam quando ela abriu o baú. Dentro, encontrou o diário de sua mãe, escrito em sua própria letra elegante. Página após página revelava segredos que haviam sido cuidadosamente guardados. Sua mãe descrevia o dom especial que as rainhas de Adama possuíam, a capacidade não apenas de se comunicar com animais, mas de canalizar a energia da própria terra, de invocar chuvas, de curar os doentes e, quando necessário, de revelar a verdade escondida no coração das pessoas. Mais impressionante ainda, o diário continha avisos. A rainha Amara havia escrito sobre uma visita que Zicora havia feito ao reino anos antes, ainda durante o reinado da própria Amara. Aquela mulher do norte traz consigo uma energia sombria, escreveu a rainha. Ela cobiça nosso reino e tentará se infiltrar. Tentei alertar Obina, mas ele é bondoso demais para ver maldade onde ela não é óbvia. Se algo acontecer comigo, minha filha Oni deve saber, existem forças em jogo maiores do que aparentam. Zicora não age sozinha, ela é instrumento de interesses que querem desestabilizar nosso reino e tomar nossas terras ricas em minerais. O diário também continha instruções sobre como acessar o poder ancestral. Havia rituais específicos, palavras que precisavam ser pronunciadas e objetos sagrados que canalizavam a energia. Oni descobriu que sua mãe havia sido envenenada, não havia morrido de febre natural. O veneno era raro, vindo justamente da região de onde Zicora se originava, e havia sido administrado lentamente ao longo de meses, fazendo parecer uma doença natural. As lágrimas escorriam pelo rosto de Oni enquanto ela lia as últimas entradas do diário, onde sua mãe, já sentindo os efeitos do veneno, expressava seu amor pela filha e sua fé de que Oni seria forte o suficiente para proteger o reino. Junto com o diário, havia outros objetos, um colar de pedras raras que brilhavam com luz própria, um cetro pequeno entalhado de ébano com incrustações de marfim, e pequenas bolsas de tecido contendo ervas e minerais específicos. Havia também um mapa, mostrando redes de cavernas sob o palácio que Oni nunca soube que existiam, e que poderiam servir como rotas de escape ou passagens secretas. Mais importante, havia cartas trocadas entre sua mãe e líderes de outros reinos,
evidenciando alianças e amizades que ainda poderiam ser ativadas. Oni passou a noite inteira naquela sala, absorvendo cada palavra, cada detalhe. Ao amanhecer, quando precisou retornar antes que sua ausência fosse notada, ela levou consigo o diário e os objetos mais importantes, escondendo-os em um lugar seguro que havia preparado previamente nos fundos da propriedade do palácio, onde até mesmo os servos de Zicora não se aventuravam. Pela primeira vez em meses, Oni sentiu a esperança verdadeira. Ela não estava apenas lutando por si mesma, estava honrando o legado de sua mãe e protegendo o futuro de seu povo. A madrasta cruel não imaginava que a princesa que ela havia tentado quebrar estava, na verdade, se tornando mais forte a cada dia, alimentada por um propósito que transcendia sua própria sobrevivência. Com as informações do diário de sua mãe e os objetos ancestrais em sua posse, Oni começou a trabalhar metodicamente para construir uma rede de apoio. Ela procurou discretamente os anciãos do reino, aqueles que haviam servido seu avô e conheciam as verdadeiras tradições de Adama. O primeiro foi Adisa, o griot mais velho, guardião das histórias e tradições orais do povo. Adisa tinha mais de 80 anos, e seus olhos já não enxergavam muito bem, mas sua mente era afiada como sempre. Oni visitou Adisa em sua cabana nas bordas da vila, levando consigo páginas específicas do diário de sua mãe que detalhavam o envenenamento e as suspeitas sobre Zicora. O velho griot ouviu em silêncio, suas mãos tremendo ligeiramente enquanto segurava os pergaminhos. Eu sabia, ele finalmente falou, sua voz carregada de tristeza e culpa. Eu senti que algo estava errado quando a rainha Amar adoeceu. Mas não tinha provas, e quando tentei falar com o rei, Zicora já havia plantado sementes de dúvida, fazendo-me parecer um velho senil. Perdoe-me, princesa. Falhei com sua mãe. Oni segurou as mãos do ancião com gentileza. Não falhou, sábio Adisa. Zicora é astuta e teve anos para planejar. Mas agora temos evidências, e mais importante, temos tempo para agir antes que seja tarde demais. Juntos, eles começaram a identificar outros membros da corte e da comunidade que ainda eram leais à verdadeira linhagem real. Havia Neshi, a curandeira que havia tentado salvar a rainha Amara e sempre suspeitou de envenenamento. Havia Olumide, o comandante da guarda pessoal do rei, um homem de honra que havia jurado proteger a família real e estava inquieto com as mudanças que via no palácio. Reunir essas pessoas sem alertar Zicora exigia extrema cautela. As reuniões aconteciam em locais diferentes, às vezes na clareira sagrada onde os ancestrais eram orados, outras vezes nas cavernas que Oni havia descoberto através do mapa de sua mãe. Shidi se tornou um mensageiro confiável, usando suas viagens como ferreiro para estabelecer contatos em vilas vizinhas. Lentamente, uma rede de resistência foi sendo tecida, como os ninhos intrincados dos pássaros tecelões que Oni tanto admirava. Durante esse tempo, Oni também começou a praticar os rituais descritos no diário de sua mãe. Com a ajuda de Zalika, a serpente sábia, ela aprendeu a identificar e preparar ervas específicas que ampliavam seus sentidos e fortaleciam sua conexão com os animais. Ela descobriu que podia não apenas entender suas palavras, mas também sentir suas emoções e, em momentos de concentração profunda, até mesmo ver através de seus olhos. Isso se provou inestimável para espionar os movimentos de Zicora sem ser detectada. Através dos olhos de Asha, a águia, ela podia observar reuniões secretas. Através dos ouvidos aguçados de Kofi, podia escutar conversas sussurradas nos corredores do palácio. Foi durante uma dessas sessões de vigilância que Oni descobriu o plano final de Zicora. A madrasta pretendia envenenar o rei Obina durante o grande festival das colheitas, fazendo parecer que ele havia sofrido um colapso súbito. Com o rei incapacitado ou morto, Zicora assumiria como regente até que Shiamaka atingisse a idade apropriada para governar, efetivamente assumindo o controle total de Adama. Os aliados externos que ela havia cultivado já estavam posicionados, prontos para apoiar sua reivindicação ao trono e suprimir qualquer oposição com força militar. O festival estava marcado para daqui a 2 semanas. Oni sabia que precisava agir rapidamente, mas também com inteligência. Não bastava apenas salvar seu pai, ela precisava expor Zicora de forma tão incontestável que nem mesmo seus aliados poderiam defender a madrasta. Mais importante,
precisava fazer isso de uma maneira que unisse o reino ao invés de dividi-lo, pois uma guerra civil seria exatamente o que os inimigos externos de Adama desejavam. Em uma reunião noturna com seus aliados mais próximos, Oni apresentou seu plano. Era ousado e arriscado, exigindo o timing perfeito e a coragem de confrontar Zicora publicamente. Mas se funcionasse, não apenas salvaria o reino, mas também restauraria a honra de sua mãe e garantiria que a verdade fosse conhecida por todos. Os presentes olharam para a jovem princesa, vendo não mais uma menina maltratada, mas uma líder em formação. Um por um, eles juraram apoiá-la, acontecesse o que acontecesse. O dia do grande festival das colheitas amanheceu com um céu limpo e dourado, como se os próprios ancestrais estivessem abençoando o evento. Todo o reino de Adama estava em celebração. As ruas estavam enfeitadas com tecidos coloridos, os mercados transbordavam de frutas, grãos e artesanato, e o ar estava perfumado com especiarias e carnes assando em fogueiras. Delegações de reinos vizinhos haviam chegado, trazendo presentes e boas-vindas. No palácio, os preparativos finais estavam sendo concluídos para o grande banquete e as apresentações cerimoniais. Zicora estava radiante, vestida com as roupas mais luxuosas e joias que cintilavam sob a luz do sol. Ela circulava entre os convidados importantes, desempenhando perfeitamente o papel de rainha graciosa, enquanto Chiamaka, igualmente adornada, permanecia ao lado do rei Obina como se fosse sua herdeira natural. Oni, por outro lado, havia sido designada para trabalhar nas cozinhas, mantida longe das festividades. Mas isso era exatamente o que ela queria. Zicora havia subestimado a princesa mais uma vez. Enquanto trabalhava nas cozinhas, Oni estava, na verdade, coordenando os movimentos finais de seu plano. Através de sinais discretos transmitidos por seus aliados animais, ela sabia exatamente onde cada peça estava posicionada. Neshi, a curandeira, estava estrategicamente posicionada próxima ao rei, pronta para intervir ao primeiro sinal de problema. Olumide havia discretamente reposicionado guardas leais em pontos-chave do palácio. Adisa, o griot, estava preparado para assumir seu papel no momento certo. Ishiji, disfarçado como um dos músicos contratados para o festival, estava pronto com evidências documentadas que havia coletado nas últimas semanas. O banquete começou ao entardecer, quando o calor do dia começava a diminuir. Centenas de pessoas estavam reunidas no grande salão do palácio e nos pátios adjacentes. O rei Obina fez um discurso emotivo, agradecendo aos seus súditos pela lealdade e aos reinos vizinhos pela amizade. Ele falou sobre prosperidade e paz, completamente alheio à conspiração se desenrolando ao seu redor. Quando terminou, Zicora se levantou, alegando que gostaria de fazer um brinde especial. Foi então que Oni viu, através dos olhos de Asha que sobrevoava o salão, a Daese, a criada de Zicora, se aproximando da taça do rei com um pequeno frasco nas mãos. Este era o momento. Oni emergiu das cozinhas, não mais vestida com roupas de serva, mas com as vestes cerimoniais de sua mãe, que havia guardado cuidadosamente todos esses meses. Ela usava o colar ancestral que brilhava com luz própria e carregava o cetro de ébano. Sua aparição causou um silêncio imediato no salão. Detenha-se. A voz de Oni ecoou com uma autoridade que ninguém esperaria de uma menina de 12 anos. Todos os olhos se voltaram para ela, incluindo os de seu pai, que a observava com uma mistura de choque e confusão. A Daese congelou no lugar, o frasco ainda nas mãos. Zicora empalideceu visivelmente, mas rapidamente recuperou a compostura, forçando um sorriso condescendente. Oni, querida, disse Zicora com voz melosa, mas com um tom de advertência. Você deveria estar descansando. Claramente o trabalho do dia a deixou confusa. Guardas, por favor, acompanhem a princesa de volta aos seus aposentos. Mas os guardas não se moveram. Olumide havia feito seu trabalho, apenas homens leais a Oni estavam presentes naquele momento. Oni caminhou em direção ao centro do salão, cada passo firme e deliberado. Não estou confusa, madrasta. Na verdade, nunca vi as coisas com tanta clareza. Ela se virou para enfrentar a assembleia. Nobres convidados, anciãos de Adama, delegações dos reinos amigos, e acima de tudo, meu amado pai.
Vim até vocês hoje não como uma menina quebrantada, mas como a legítima herdeira deste reino, portadora de verdades que devem ser reveladas. Isto é ultrajante, gritou Zicora, sua máscara de calma finalmente rachando. Obina, você vai permitir que sua filha me desrespeite assim, diante de todos esses convidados? Ela está claramente doente, perturbada. Precisa de tratamento, não de uma plateia. Mas o rei Obina, pela primeira vez em anos, realmente olhou para sua filha, e o que viu o deixou paralisado. Havia algo em Oni naquele momento que lembrava profundamente sua falecida esposa, uma força e dignidade que não poderiam ser falsificadas. Deixe minha filha falar, disse ele calmamente, levantando a mão para silenciar Zicora. A rainha madrasta apertou os lábios em uma linha fina, seus olhos lançando veneno em direção a Oni, mas ela sabia que havia perdido esse round. Chiamaka, ao lado de Zicora, parecia nervosa pela primeira vez, percebendo que algo estava seriamente errado. Oni respirou fundo e começou. Há 3 anos, minha mãe, a rainha Amara, morreu. Todos acreditaram que foi por causa de uma febre, uma doença natural que não pôde ser curada. Mas não foi isso que aconteceu. Minha mãe foi assassinada, envenenada lentamente ao longo de meses, com um veneno raro que vem das terras do norte. Um murmúrio de choque percorreu a multidão. Zicora riu, mas era uma risada falsa, nervosa. Estas são acusações sérias e completamente infundadas, protestou Zicora. Feitas por uma criança ciumenta que nunca aceitou meu lugar ao lado de seu pai. Onde estão as provas de tais absurdos? Oni assentiu para Neshi, que se adiantou, carregando um pequeno baú. A curandeira abriu-o, revelando frascos e pergaminhos. Estas são amostras de tecidos e cabelos da falecida rainha, que preservei porque meus instintos me diziam que algo estava errado. Recentemente, com o conhecimento que a princesa Oni trouxe à luz, pude testá-los adequadamente. As evidências de envenenamento são inegáveis. O veneno usado é conhecido como a lágrimas do escorpião negro, encontrado apenas nas regiões além das montanhas Mandara. As mesmas montanhas de onde você vem, Zicora, disse a Disa, o griot, sua voz antiga mais clara. E há mais. Eu mesmo guardei registros de sua primeira visita ao nosso reino, anos atrás, quando a rainha Amara ainda vivia. Você foi vista pelos servos oferecendo chás medicinais à rainha, alegando serem bênçãos de sua terra. Foi quando a saúde dela começou a declinar. Zicora estava ficando visivelmente mais nervosa, mas ainda tentava manter o controle. Coincidências e especulações de velhos senis. Obina, meu amor, você não pode levar isso a sério. Mas o rei estava pálido, memórias começando a se encaixar em sua mente, coisas que havia ignorado ou racionalizado começando a fazer sentido terrível. Há mais, continuou Oni, sua voz ficando mais forte. Durante os últimos meses, enquanto me forçava a trabalhar como serva em meu próprio lar, você pensou que estava me quebrando. Mas, na verdade, estava me dando liberdade para observar, aprender e reunir evidências. Descobri suas reuniões secretas com chefes tribais descontentes. Descobri como você desviou recursos do Tesouro Real para financiar suas ambições. E descobri seu plano para envenenar meu pai hoje, durante este festival, usando sua criada Daese. Todos os olhos se voltaram para Daese, que largou o frasco imediatamente, tentando fugir, mas foi rapidamente detida por guardas. Não. Foi ela quem me mandou. Eu só estava seguindo ordens, a criada gritou, apontando para Zicora. O frasco foi recolhido por Neshi, que o examinou brevemente antes de assentir gravemente. Veneno. Potente o suficiente para matar em questão de horas, mas disfarçado para parecer um colapso natural. O salão explodiu em caos. Convidados se afastavam de Zicora com horror, nobres de Adama exigiam explicações, e os delegados estrangeiros observavam com fascínio chocado. Zicora, vendo sua farsa desmoronar, finalmente abandonou toda a pretensão. Seu rosto se contorceu em fúria pura. Sim. Eu fiz tudo isso. E por que não deveria? Adama é rico em terras e recursos, desperdiçados sob o comando de um rei fraco e sentimental.
Minha terra natal sofre enquanto vocês se banqueteiam. Eu merecia este reino, merecia o poder. E quanto a ela? Oni apontou para Shiamaka. Não é sua sobrinha, mas sua filha, que você pretendia colocar no trono após se livrar de mim e de meu pai. Shiamaka tentou negar, mas Zicora, em sua raiva, revelou tudo. Sim, ela é minha filha, e teria sido uma rainha muito melhor do que você, sua menina patética. Deveria ter te matado quando tive a chance. O rei Obina finalmente se levantou, e quando falou, sua voz tremia de dor e fúria contidas. Guardas, prendam Zicora e sua filha imediatamente. Elas serão julgadas por traição, assassinato e conspiração contra a coroa. Enquanto Zicora era arrastada, gritando ameaças e maldições, ela olhou para Oni com ódio absoluto. Você pode ter vencido hoje, mas não sabe contra que forças está lutando. Isto não acabou. Mas Oni permaneceu firme, sem medo. Ela havia enfrentado a madrasta cruel e vencido, não através de vingança ou crueldade, mas através de coragem, verdade e a força das alianças que havia construído. O rei Obina desceu de seu trono e, pela primeira vez em anos, realmente viu sua filha. Ele caiu de joelhos diante dela, lágrimas escorrendo por seu rosto. Minha filha, minha preciosa Oni. O que eu fiz com você? Como pude ser tão cego? Oni abraçou seu pai com força. Você foi enganado, pai, por alguém muito astuto. Mas agora sabemos a verdade, e podemos finalmente honrar a memória de minha mãe. O salão explodiu em aplausos, e mesmo os delegados estrangeiros se curvaram em respeito à jovem princesa que havia salvado seu reino. Adisa começou a cantar uma canção ancestral de vitória, e logo todo o salão se juntou a ele, suas vozes se erguendo em celebração não apenas da colheita, mas da verdade e da justiça restauradas em Adama. Nas semanas que se seguiram à revelação dramática durante o festival, o reino de Adama passou por profundas transformações. Zicora e Shiamaka foram julgadas publicamente por um conselho de anciãos e líderes de reinos vizinhos. As evidências contra elas eram esmagadoras: o diário da rainha Mara, os testemunhos de Adaese e outros cúmplices que quebraram sob interrogatório, e as amostras de veneno encontradas tanto nos pertences de Zicora quanto no frasco destinado ao rei. O veredito foi unânime: culpadas de traição, assassinato e conspiração. Segundo as leis antigas de Adama, o castigo para tais crimes seria a morte. Mas quando chegou o momento de Oni dar sua opinião, como era costume para a vítima ofendida, ela surpreendeu a todos. Minha mãe me ensinou que a verdadeira força de um líder está não em como pune seus inimigos, mas em como escolhe mostrar misericórdia sem comprometer a justiça, disse ela diante da assembleia. Zicora e Shiamaka serão exiladas para além das fronteiras de Adama, para uma terra remota onde não poderão causar mais danos. Suas propriedades e títulos são confiscados, e elas nunca mais poderão retornar sob pena de morte. Mas pouparei suas vidas, não por compaixão por elas, mas porque não quero que meu reino seja construído sobre mais sangue derramado. A decisão foi respeitada, embora alguns considerassem a princesa excessivamente misericordiosa. Zicora foi levada embora acorrentada, lançando um último olhar de ódio para Oni, mas também, talvez, um traço de surpresa. Shiamaka chorava amargamente, finalmente entendendo que as ambições de sua mãe haviam destruído qualquer chance que ela tivesse de ter uma vida digna. Adaese e outros conspiradores foram punidos com trabalhos forçados para reconstruir as áreas do reino que haviam sido negligenciadas durante o reinado de terror de Zicora. O rei Obina estava devastado pela realização de que havia sido manipulado por tanto tempo e que sua cegueira havia custado tanto sofrimento à sua filha. Ele passou semanas em isolamento, jejuando e realizando rituais de purificação e penitência. Quando finalmente emergiu, convocou um conselho real e fez um anúncio que chocou a todos: percebi que fui um rei falho. Minhas emoções me cegaram para a verdade, e quase custou não apenas minha vida, mas o futuro de nosso reino. Portanto, decidi que, a partir de hoje, minha filha Oni será minha corregente. Ela demonstrou sabedoria, coragem e liderança muito além de seus anos. Juntos, reconstruiremos Adama para ser mais forte do que nunca. Oni, agora com 13 anos, aceitou a responsabilidade com humildade.
Seu primeiro ato como corregente foi estabelecer um conselho consultivo que incluía representantes de todas as aldeias do reino, não apenas os nobres tradicionais. Meu tempo vivendo como serva me ensinou algo valioso, ela explicou. As pessoas comuns de Adama têm sabedoria e perspectivas que são essenciais para uma boa governança. Suas vozes devem ser ouvidas. Esta abordagem revolucionária inicialmente encontrou resistência entre alguns nobres conservadores, mas o apoio do rei e a lembrança recente de como a princesa havia salvado o reino garantiram que a ideia fosse implementada. Oni também não se esqueceu daqueles que a haviam ajudado. Shidi, o jovem ferreiro, foi nomeado conselheiro de artesanato e comércio, responsável por desenvolver as habilidades técnicas do reino. Neshi recebeu recursos para estabelecer uma escola de cura, onde os conhecimentos medicinais tradicionais pudessem ser preservados e ensinados. Olumide foi promovido a comandante-chefe das forças de Adama, com a missão de criar um sistema de defesa que nunca mais permitiria infiltração como Hades e Cora. E Adisa, o velho griot, foi homenageado como guardião das histórias reais, com a responsabilidade de garantir que a história completa, incluindo os erros cometidos, fosse preservada para as gerações futuras. Quanto aos seus aliados animais, Oni criou uma reserva protegida nas terras do reino onde caça e perturbação eram estritamente proibidas. Gelani, Asha, Kofi, Zalika e todos os outros animais que a haviam ajudado foram honrados em uma cerimônia especial, reconhecidos publicamente como defensores do reino. Oni instituiu um festival anual chamado o Dia da Harmonia, onde os habitantes de Adama celebravam sua conexão com a natureza e os animais que compartilhavam suas terras. Os meses se transformaram em anos, e Adama floresceu sob a liderança conjunta de Obina e Oni. As reformas implementadas pela jovem corregente modernizaram o reino sem abandonar suas tradições ancestrais. Rotas comerciais foram expandidas, mas de forma ética e sustentável. Sistemas de irrigação melhoraram a agricultura, garantindo que mesmo durante as estações secas houvesse abundância. Escolas foram estabelecidas em todas as aldeias, não apenas para meninos, mas também para meninas, inspiradas pela própria história de Oni. A história da princesa que superou a madrasta cruel se espalhou por toda a África e além. Jovens de reinos distantes vinham estudar em Adama, querendo aprender com a lendária Oni. Ela se tornou símbolo de resiliência e sabedoria, mostrando que até mesmo as maiores adversidades podem ser transformadas em oportunidades para crescimento e mudança positiva. Quando Oni completou 16 anos, seu pai decidiu que era hora de se aposentar completamente, passando o trono integralmente para ela. Na cerimônia de coroação, realizada na mesma estação em que sua mãe havia falecido anos antes, Oni foi oficialmente coroada como rainha de Adama. Ela usava as vestes ancestrais, o colar que havia pertencido à sua mãe, e carregava o cetro que havia sido seu primeiro símbolo de resistência contra Zicora. Em seu discurso de coroação, Oni falou sobre perdão e crescimento. Passei por noites escuras onde pensei que nunca veria o amanhecer. Sofri nas mãos de quem deveria me proteger. Mas essas experiências não me quebraram, me moldaram. Aprendi que a verdadeira realeza não está em coroas ou palácios, mas em como tratamos os mais vulneráveis entre nós. Aprendi que a força vem não de dominar outros, mas de construir pontes de compreensão. E aprendi que mesmo nos momentos mais sombrios, há sempre esperança, sempre luz esperando para emergir. Ela concluiu olhando para o céu, onde Asha voava em círculos majestosos, e depois para seu pai, que a observava com orgulho indescritível. Minha mãe me ensinou a amar nosso povo e nossa terra. Minha madrasta, sem querer, me ensinou a ser forte e vigilante. Meu pai me ensinou que é possível recomeçar depois de erros. E meus verdadeiros amigos, sejam eles humanos ou animais, me ensinaram que nunca estamos sozinhos se cultivarmos lealdade e bondade. Prometo a todos vocês, vou governar com sabedoria, compaixão e justiça. Adama será um farol de esperança para todos que buscam um mundo melhor. Os aplausos e celebrações duraram dias. E assim, a princesa que havia sido forçada a servir como escrava em seu próprio palácio, que havia dormido nos estábulos e comido sobras, que havia sido espancada e humilhada, tornou-se uma das rainhas mais amadas e respeitadas que a África já conheceu. Sua história foi cantada por griots através das gerações,
um lembrete eterno de que a crueldade nunca triunfa sobre a bondade, que a verdade sempre emerge das sombras, e que mesmo uma menina aparentemente sem poder pode mudar o destino de um reino inteiro. A madrasta cruel nunca imaginou que a princesa Oni iria se tornar não apenas uma sobrevivente, mas uma líder lendária cujo legado inspiraria incontáveis pessoas a encontrar força em suas próprias adversidades. E nas noites claras, quando a lua iluminava a savana de Adama, as pessoas diziam que podiam ouvir o vento sussurrando o nome de Oni, carregando sua história através das planícies, montanhas e florestas, uma história de triunfo, perdão e renovação que nunca seria esquecida.